Você que nos acompanha também através de nossa plataforma digital, seja bem-vindo ao nosso meio. Fique conosco, o Senhor Jesus irá falar com vocês. Vamos elevar o nosso pensamento em oração nesse momento, para que o Senhor venha receber a adoração e o louvor deste lugar. Nosso culto de gratidão que oferecemos a Ele, pela vida, pela salvação e pela semana que se passou. Vamos ficar em pé e vamos interceder pelos irmãos que não puderam vir, os que estão doentes, para que em uma outra ocasião estejam aqui conosco também. Oremos ao nosso Deus. Pai, te agradecendo por essa manhã que o Senhor nos concede. Vida, saúde, fôlego, podemos nos movimentar e chegamos até aqui para te engrandecer. Te agradecemos pela semana que se passou. O Senhor foi com cada um dos teus filhos, dando a provisão, a proteção e o livramento daquilo que não chegamos a ver. Recebe aqui o nosso louvor e a nossa gratidão. Tu és o motivo e a razão de estarmos aqui. A tua morte e ressurreição nos trouxe até aqui e hoje nós podemos cantar louvores a ti. Te clamamos e por aqueles irmãos que não puderam vir. O Senhor sabe o motivo, porque eles não estão aqui conosco. Aqueles que ainda hão de chegar, guarda espaço. E nos concede uma manhã abençoada diante de ti. Teremos hoje a celebração, o teu memorial que o Senhor deixou como ordenança para a igreja. E hoje nós estamos cumprindo esta ordenança. Que não seja apenas um memorial em vão, mas que seja um memorial que realmente faça refletir o motivo pelo qual nós estamos aqui, que é a tua morte e ressurreição, a qual devemos proclamar a toda a criatura. Então fica conosco, que nos concede a bênção e a tua presença nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, amém. Reina hoje, entoamos este louvor ao nosso Deus. Poder assentar-nos. Os reis da terra se prostrarão diante do Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje.
declaramos ao nosso Deus que Ele é soberano. Nosso Deus é soberano. Vamos entoar esse louvor ao nosso Senhor. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza. Maravilhas pela sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas pela sua grandeza, glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Convido a você que pode ficar em pé agora. Reverência à palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. João, capítulo 6, versículos 60 a 69.
assim a palavra do Senhor. Muitos dos teus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou: isso vos escandaliza? Será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada a aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que haviam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, senão pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou-lhe Jesus aos 12: Porventura também vós outros quereis retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Pois tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A igreja diz: poder sentar, vamos entregar o dízimo do Senhor nesse momento com o cântico, reunidos aqui. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar. Novamente aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar. Novamente aqui, só para louvar ao Senhor. Amém. Deus abençoe pela tua contribuição. Nesse momento vamos ouvir a mensagem, o recado do nosso Deus nesta manhã. Livro de Judas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos lá para o final, Novo Testamento, final da Bíblia. Está lá em Judas 1, de 1 a 4. Assim convidamos a todos que podem ficar de pé, que assim façam em reverência a leitura da palavra de Deus. Judas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. E assim diz as Sagradas Escrituras: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano
e Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus responde: Pai, a tua palavra foi lida, agora fala a nós nesta manhã, através do teu servo, para a glória e honra do teu santo e soberano nome. E que as nossas vidas, Pai, sejam edificadas, fortalecidas, para que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo, e assim nós possamos prosseguir nessa caminhada da fé, sem jamais olhar para trás, e sem, Senhor, abandonar a nossa fé. Pedimos a tua graça, no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Obrigado, podei-vos assentar. Irmãos, Judas, ele faz um alerta à igreja, aos irmãos, em relação à apostasia. Apostasia é negar algo que você cria, agora não quer mais, abandonou, deixou de lado. Eu estava conversando com um pastor e ele estava dizendo que muitas igrejas agora já estão sendo conduzidas pelo coach gospel. Coach gospel agora tem, não é mais a Bíblia que diz como é que você tem que viver. Apenas estão lendo alguma parte só da Bíblia e o resto é o coach que ajuda. E por isto, ele vai dizer, ou esses coaches vão dizer como é que você tem que fazer, viver coisas que vão agradar a si mesmos e deixar a Bíblia. Coach é alguém que ajuda alguém. Eu tive coach visual. Eu tive acompanhamento quando eu estava fazendo o curso para melhorar a minha visão. Então tinha uma pessoa que me acompanhava, alguém que tem conhecimento de alguma coisa. Só que esse coach espiritual não tem nada a ver com a Bíblia, que são coisas comuns das empresas, que tem lá, eles estão pegando e colocando para cá. É isso que estão fazendo. A apostasia, ela tem invadido a vida de muitos crentes, muitas igrejas têm entrado no meio. A apostasia, ela anda junto com o ecumenismo. E quando eu estava estudando e preparando, olhando isso aqui, estava me lembrando de alguma coisa assim. Olha só, o comunismo e o socialismo. O socialismo é a preparação para entrar o comunismo. Andam juntos. Ideias são as mesmas, parece tudo bonito. A apostasia e o ecumenismo andam também juntos. Muitos estão negando aquele ensinamento, a doutrina da palavra de Deus. Outros, através de outras igrejas, estão abraçando o ecumenismo sem até saber. Isto é chamado de globalização da religião nos últimos tempos, e é o que Jesus diz: por o pecado se multiplicar, o amor de muitos havia de se esfriar. A apostasia está em nosso meio. E olha que na época de Judas já existia isso, a apostasia. Então, alerta contra a apostasia para a igreja do Senhor. É dever do líder exortar a igreja contra a apostasia. O versículo de 1 a 3, nós temos Judas alertando o povo de Deus contra a apostasia. Judas diz que entraram pessoas no meio da igreja, e parece até que são evangélicos. Que, aliás, evangélicos agora é uma religião. Evangélicos agora é uma religião. Engloba todos. Religião, evangélicos. E, através de Judas, nós vemos aqui as qualificações do líder, o trabalho, o serviço, o que ele tem que fazer. O líder, quem era? Quem é o líder? Quem era Judas?
ele se mostra como um servo de Deus. Aqueles que lideram o povo de Deus, nada mais do que são um servo. E às vezes eu estava olhando, eu fui em uma determinada igreja, e aí eu vi lá escrito assim: doutor, pastor, fulano de tal. Digo, ô indivíduo, rapaz, não faça isso não. Doutor. Chamar a atenção do povo. Tive um professor de língua portuguesa, professor Miguel Orvati, foi meu professor. E você sabe, ele dizia uma coisa assim: não há um título melhor do que o título de pastor. Só isso. E ele não dizia nada do que ele sabia, era um homem culto, sabia 2 idiomas ou mais, mas ele era um homem simples, um pastor, um servo de Deus. Então, o líder nada mais é, ou o pastor nada mais é do que um servo de Deus, que está para servir a Deus através da sua igreja, do seu povo. Judas estava servindo a Deus através da igreja, discipulando os seguidores de Cristo. Um discípulo é alguém que segue a Cristo. E esse título de discípulo é um título honroso, pois nos diz que o pastor está sob o senhorio de Cristo. Assim também, como todo discípulo de Cristo está sob o senhorio de Cristo, o pastor também é um discípulo de Cristo. Judas era um discípulo de Cristo, só que era com a responsabilidade de orientar, conduzir o rebanho de Cristo. Cristo disse que, olha só, e ele disse que os que ouvem a sua palavra e a compreendem ou recebem são seus irmãos, e irmã e mãe. Quando ele chegou, estava aquela reunião que ele chegou, estava a família dele: Senhor, ó, teu irmão está lá fora, tua mãe, teu irmão, tua família está lá fora, está te chamando. Ele estava com os discípulos, ele disse, apontou assim para os discípulos, disse: minha mãe, irmã, irmão, são esses aqui, aqueles que fazem a vontade de meu Pai, aqueles que faziam a vontade dele. Ele disse: esses aqui são meus irmãos. A mãe dele estava lá fora, e nem o irmão dele acreditava nele. Judas, muitos dizem que foi ele que não acreditou. Antes da morte de Cristo, ele não acreditava em Cristo como sendo filho de Deus. E após a ressurreição de Cristo, Judas acredita e passa a ser esse discípulo tão importante no serviço de Deus, mas crendo na palavra dele. Então, ele diz que obedecer a Cristo, obedecer a Ele é mais importante do que você obedecer ou valorizar os parentes seus mais chegados. Então, Cristo é mais importante do que qualquer parente nosso. Lembro-me de o meu ex-pastor, não sei se ainda faz isso, mas ele dizia o seguinte: parente que chegar na minha casa e dizia assim: olha, eu vou tal dia para a tua casa, ele dizia assim: já vou te dizendo, domingo a casa fica fechada, nós vamos para o culto. Não tem negócio no domingo. Culto na casa, nos dias de culto não tem negócio, não adianta, vai para lá se quiser. Não adiantava não, porque ele não ia não. Podia convidar ele para almoçar só, vamos lá em casa, domingo, almoçar lá em casa depois do culto, eu vou. Mas antes não adiantava não. Então, fazer a vontade de Cristo é melhor do que fazer a vontade dos parentes. Ele coloca pai, mãe, irmão, tia, pai, seja lá ele quem for, esposa, filhos. Jesus estava lá reunido, eles queriam que Jesus saísse e fosse atender. E Judas está colocando aqui, ele diz: discípulo é aquele que segue,
obedece. Que tipo de discípulo é você? É um discípulo obediente ou é desobediente? No versículo 1, ele faz o alerta. O alerta é feito aos crentes. Fala isso. Aos amados, chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Então veja bem. Ele faz o alerta. O alerta é feito aos crentes. Aos crentes. Todos os crentes são santificados e são feitos participantes da natureza de Cristo. Por isso que ele fala servo de Jesus Cristo. Aos chamados, uma tradução fala aos santos e amados em Deus, Deus Pai. Então os crentes são chamados, santificados por Ele e passa a ter a natureza de Cristo. O apóstolo Pedro, ele escreve isso em 2 de Pedro, capítulo 1, vamos olhar rapidamente para 2 de Pedro, capítulo 1, e o versículo é o 4. 2 de Pedro 1 e 4, olha o que o Pedro nos diz. Ele fala assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui rapidamente para que os irmãos entendam, aqui ó. Quando você casa, são duas pessoas com natureza totalmente diferente, não é isso? Pensamento, temperamento, tudo isso. Aí você olha assim, depois que casou, você olha, passa a conhecer ele ou ela e diz: rapaz, eu não imaginava que você era assim não. Você parecia tão dócil. Mas agora eu estou vendo que você não é aquilo que eu imaginava não. É muito diferente. É isso? Nós participamos dessa natureza de Cristo, veja bem, e nós vamos viver uns com os outros, porque nós temos agora a natureza de quem? De Cristo, que nos une e nos faz nos submeter à vontade dele. Então Pedro diz que nós somos participantes da natureza de Cristo, e você pode conviver tranquilamente um com o outro, mesmo com temperamento, comportamentos diferentes, porque é um discípulo de Jesus Cristo. E eu estava pesquisando e olhando sobre casais, e uma das coisas que mais aparece é isso, daqueles que se separam isso estou falando dos que se dizem crentes, temperamentos diferentes, não se ajustou. Mas olha o que Pedro diz, nós temos o que? A natureza de quem? De Cristo, filho. É essa natureza que nos faz viver juntos uns com os outros, tão diferentes. Mas o Pedro, ele nos diz isso, todos os crentes regenerados são conservados por Cristo, guardados por Ele. Então, agora nós participamos da natureza de Cristo, e nós sabemos agora o que Cristo quer através das Sagradas Escrituras quando a lemos. Então veja bem, você é um participante da natureza de Cristo. O dever do líder, daqui nós temos aqui líder, o alerta, e agora a oração. Judas estava orando em favor dos crentes. O líder, ele ora em favor dos crentes, membros da igreja. Versículo 2, Judas diz isso, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aliás, desculpa, irmão, que eu li aqui, eu estava no Pedro aqui, só fiz olhar aqui, olha. Deixa eu lá para Judas. Eu mesmo notei que estava diferente a leitura.
a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. A oração de Judas, orando em favor dos crentes. É um pedido, essa oração é um pedido de misericórdia a Deus em favor dos santos irmãos. Dos santos irmãos. O pastor, ele, todas as vezes, se horário noturno e durante o dia, ele busca a Deus em favor do seu povo. Mas Judas estava aqui com uma oração específica em relação a algum assunto que estava incomodando a igreja, que estava incomodando a vida espiritual da igreja. E ele pede, diz, misericórdia e paz. Misericórdia e paz é a origem de todo o bem que possuímos ou esperamos ter. Misericórdia e paz, esse bem que possuímos. E a misericórdia e a paz de Deus, ela nos leva, quando nós andamos em comunhão com Deus, ela nos leva a caminhar tranquilamente em qualquer período ou época da vida, seja turbulento ou não. Quando eu estava no avião, e aí que nós passamos por uma turbulência, eu acho que ele desceu assim mais ou menos uns 5 metros ou mais, aí eu me espantei, e o pastor Rui disse para mim, se acalma, que é assim mesmo. E aí eu senti logo um frio aqui na barriga, as pernas ficaram meio geladas, e parece que o coração acelerou. Aí eu não estava mais nem sentindo o chão do avião, parece que estava só um buraco. E a cadeira do avião parece que ia descer. Aí eu comecei a conversar comigo. Ei, lembra-se? Se você estivesse num barco, você ficaria tranquilo? Você ficaria tranquilo porque estava confiando em Cristo ou porque confiava no barco que era potente, que era seguro? Então lembre-se agora, a mão de Deus está sobre este avião, ó, e está segurando este avião. Deus está abençoando e tudo vai correr bem. Comecei a conversar comigo e a paz, ela voltou novamente, a tranquilidade ali. Então a paz de Deus, disse Judas, estava orando misericórdia e paz em favor dos justos. E ele chama de santos irmãos. A paz, esta junto com a misericórdia de Deus, as duas juntas, a misericórdia divina, ela nos sustenta. Ela nos sustenta para que nós, como crentes, venhamos a se contentar com a misericórdia e a paz desse amor de Deus. Não precisa você estar buscando lá fora, mas a paz, o amor de Deus está aqui. O mundo não tem essa paz, veja bem. E a Bíblia nos mostra isso aqui, essa paz. Por que Judas está mostrando isso? Judas está falando isso para nós, hoje para nós. Isso aqui é naquela época, mas ele fala para nós. Santos separados para servir a Deus. Agora ele vai falar sobre o objetivo dele. Qual é o objetivo dele escrever aquela carta? Qual é o objetivo de nós estarmos alertando aos amados nessa manhã maravilhosa que ele tem nos dado, que Deus nos deu? Ele fala no versículo 3. Ele vai dizer assim, ó, deu Judas, versículo 3: Amados, quando empregava toda a diligência, escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Objetivo: alertar os crentes, fortalecer a fé dos crentes. Fortalecer a fé dos crentes. Ele diz: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue a quem? Aos santos. Olha aqui como é que ele se refere aos crentes, chamando de santos. Então, o objetivo era fortalecer a fé daqueles crentes
que é o mesmo objetivo de hoje. O Evangelho é o meio de salvação comum, a mais sublime oferta para todos os pecadores que alcançarem. O Evangelho é o meio de salvação e mais sublime a oferta que Deus dará aos homens pecadores, para aqueles que alcançarem através da fé em Cristo Jesus. Como é maravilhoso! Esta oferta dada no passado, agora está no presente. Então o objetivo dele é alertar o perigo da salvação, que as pessoas estão vindo e entrando no meio do povo de Deus e querendo então minar essa santa doutrina da salvação. A salvação, ela é o tema principal da fé de todos os crentes. A salvação é o principal tema da fé de todos os crentes. Fora de Cristo não há salvação. E o Hebreus diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Lembro-me uma certa vez, conversando com o tio Leôncio, lá no Mandiroba. Tio Leôncio, para quem conhece, sabe que ela era mateiro. Mateiro é alguém que anda na mata, conhece a mata, e ele entra e sai. Mas se você que não conhece for entrar numa mata e sai, você entra, você não vai sair não. Você vai rodar dentro dela e não sai. E alguém que vai seguindo aquele mateiro, ele vai alegre, vai ali seguindo os passos dele. É o discípulo, é aquele que vai confiando nele. E ele vai só explicando, mostrando todas as coisas para a pessoa que vai andando no meio do mato. Assim também, irmãos, sem fé, você não vai poder seguir a Cristo, não vai poder agradar a Deus. Pois os que recebem a salvação, ou os que também receberam a salvação, devem guardar os ensinamentos ou doutrinas acerca dela. Nós que recebemos a salvação em Cristo Jesus, sabemos o que Cristo nos diz, que a salvação é dada pela graça de Deus, mediante a fé na obra redentora de Jesus Cristo. E alguns têm ensinado ao contrário da doutrina da salvação. Em alguns momentos podemos padecer ou perder a salvação. Alguns têm ensinado dessa maneira. Mas lembrando que para se manter essa doutrina, Judas está ensinando, passando para os irmãos e dizendo: irmãos, nós vamos ter que sofrer para manter essa sã doutrina. Se sofremos, devemos sofrer pacientemente. A parte C do versículo ele diz isso: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, lutar por ela, diligentemente, pela fé, que uma vez por toda foi entregue o que é o santo. A fé aqui é o conjunto de doutrinas que ensina da palavra de Deus. Doutrina é um conjunto de ensinamentos inspirado por Deus aos escritores da Bíblia para edificação do seu povo. E é isso então que Judas está passando para os irmãos. E hoje, se você quiser batalhar por essa doutrina, essa fé doutrinária, você vai ter que sofrer, porque ela está se espalhando. Muitos já estão abandonando, apostatando dessa fé doutrinária. Muitos estão deixando. Judas, ele percebeu isso. Olha que não foram os crentes, mas é o líder que tem que perceber. Assim como Judas, pelo Espírito Santo, sentiu que devia alertar os crentes, também os pastores de hoje devem alertar o povo de Deus.
A percepção do líder vai além da percepção da igreja. Porque a igreja, o crente, o membro, ele não enxerga da mesma maneira que o pastor está enxergando. Porque o líder, ele olha no sentido geral, olha por todos e tudo que ele vê, ele analisa segundo as Sagradas Escrituras. Porque ele é o pastor que está cuidando, protegendo do rebanho do Senhor. Pastor, nós temos que prestar atenção, nós estamos no século 21. E a igreja precisa ser moderna. Eu estava conversando com um pastor, amigo nosso, e ele participou de um concílio, e houve uma pergunta, assim, olha, pastor, e fez a pergunta para aquele que estava sendo examinado: a Bíblia contém a verdade ou ela é a verdade? O examinando disse: a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. E sabe, o examinador olhou para ele e disse: não, você está errado, a Bíblia contém verdade. Apostasia. Saiu da boca de um pastor. Quando eu estudava matemática, lá, não sei qual era a série, aí tinha aqueles conjuntos assim: contido e está contido, contém, não contém, aquelas coisas todinhas. Está contido. O conjunto A contém o conjunto B, mas o conjunto B está contido no conjunto A. É aquelas coisas que era para confundir a gente, né? Mas tem uma professora de matemática aqui, uma Leila, que ela está observando aí. Contido, o conjunto B contido no conjunto A, significa que o conjunto A contém o conjunto B, Leila. A professora dizia: olha só, o conjunto A não contém o conjunto B, mas o conjunto B está contido aqui. Aí a gente tinha olhado olha o que tem aqui, vê nesse conjunto aqui. E aquilo tem hora que fazia uma confusão na minha cabeça. Eu disse: isso é para confundir. Até que um dia eu fui entender mais um pouco, né? Mas então, irmãos, a Bíblia contém verdade. O conjunto B está contido no conjunto A, mas o conjunto B não contém o conjunto A. Era assim aquele negócio. Ainda fazia aquelas setas assim, ó, para cá e para lá. E aquilo eu odiava. Eu odiava aquele negócio. Mas você está entendendo? A Bíblia é a verdade ou contém verdade? E foi o que o pastor disse: a Bíblia contém verdade, ela não é a verdade, a palavra de Deus absoluta. E aí está entrando no seio das igrejas, pastores ensinando isto, disfarçadamente, líderes ensinando, ou está se dizendo que a Bíblia tem que ser revisada, a Bíblia tem que ser atualizada. É apostasia, está se espalhando e o ecumenismo está abraçando todo mundo, formando uma só religião. Evangélicos, cuidado, evangélicos agora é uma religião. Judas observou o que estava acontecendo ao seu redor em relação à doutrina da salvação. Os pastores de hoje devem observar os acontecimentos e as mudanças doutrinárias que têm acontecido, e deve estar em alerta para não deixar a igreja desavisada e ser enganada pelos falsos mestres. Porque o que tem de falso mestre hoje por aí não é fácil, meu irmão, enganando. E o pastor deve estar em alerta, alertar o povo de Deus. Alerta o povo de Deus. Quando eu estudava no CETEL, aí tinha um colega lá que disse: eu não vejo nada demais a gente colocar os corinhos no ritmo do tambor, lá do batuque. Não tem nada demais. Eles são os excluídos, ninguém olha para eles. Olha só a teoria, né?
a inclusão dessas pessoas em nosso meio. A gente está cantando no ritmo do batuque e eles pensam que é ali um local e eles vão entrar lá e não é. E eu ouvi a palavra de Deus. Eu disse, quer dizer que é Deus fazendo negócio com o diabo, é? Para ver como é que estão as coisas. As igrejas estão, muitas delas hoje, irmãos, preste bem atenção, estão nesta coisa chamada de inclusão. Você vem e fica conforme você está no pecado. Não, é um homossexual, mas você pode vir, não tem problema não, tá? Ninguém pode rejeitar. Vem. É prostituta? Não tem problema não. Sabe fazer outra coisa? É só isso mesmo que sabe fazer? Então não. Que você é um traficante também? Só ficar, é inclusão social. Tudo agora é chamado nessa inclusão. Se você não aceita como essas pessoas estão, como elas querem ser, você é mal visto. Que nós temos que ter cuidado com isto. Que o que a Bíblia está dizendo é isso. Aí vem os coaches para ajudar essa apostasia. A necessidade de alertar a igreja contra a apostasia. O versículo 4, ele diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muitos, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a necessidade que Judas encontrou para alertar. E será que no nosso momento hoje, não é esse momento de nós alertarmos? Será que isso não está acontecendo? A necessidade, nós temos aqui, líderes religiosos se infiltram disfarçadamente no meio da igreja. E Judas diz que eles são homens ímpios. Ele já vem com essa intenção de enganar. Eles não têm nada a ver com Deus, nada a ver com Cristo. Portanto, mas eles são evangélicos, pastor, estão com a Bíblia na mão. Porque estão com a Bíblia na mão? Está falando o nome de Deus? Tia Rosinha, irmã de minha mãe, ela também falava isso quando era feiticeira. Ela dizia, quem pode mais do que Deus? Agora não sei qual era o Deus que ela estava falando, porque eu acho que era referindo a Deus, né? Porque quando eu estava lá com o negócio lá das coisas que ela pegava lá, ela dizia, quem pode mais do que Deus? Falava em nome de Deus, mas ela era feiticeira, não queria saber de Deus. Até que um dia ela teve um encontro real com Cristo. Então, o diabo também fala em nome de Deus, acredita em Deus. Eles vêm colocando essas coisas no meio da igreja, se infiltrando. E tem uma coisa, a aparência deles é a aparência de uma pessoa de respeito, líder religioso respeitado no meio de todos. É assim, para poder ganhar o quê? A confiança do povo, mas os objetivos deles são outros. Homens ímpios são os piores inimigos da fé ou da doutrina da igreja, que Judas disse, continuem batalhando pela fé, que uma vez foi entregue a esses falsos, não, mas foi entregue a um grupo de discípulos, a pessoas honestas, a homens que foram transformados, regenerados por Deus, para proclamar esse evangelho, essa doutrina, e combater esses cabras ruins, esses falsos líderes. Não fiquem desapercebidos. Muitos crentes estão desapercebidos, estão caindo na lábia deles, porque esses líderes religiosos têm uma lábia, amigo. Para você ser crente, você não precisa estar todo dia. Eu já estava olhando esses vídeos, outro dia eu estava olhando uns negócios desses e estava nesses debates. Para que ser crente? Precisa você ir, e aqui, vem para o culto aqui não, mano. Por isso que tem culto online. Tem delas aí, é o seguinte, tu fica lá na tua casa, fica assistindo de lá, filho. Liga lá da tua televisão, tranquilo, sem nada.
estou gostando do culto, não. Desligou. Ficou. É assim. Por acaso, vai lá na televisão e dá um abraço nela e diz assim: Pastor Kennedy, estou dando um abraço no senhor. Será que ele sentiu o abraço seu? Não. Eu disse: irmão Elcio, receba aqui um abraço, irmão Elcio. Ele não está nem me ouvindo, nem me vendo. Máquinas não substituem, a tecnologia não substitui essa comunhão entre os irmãos. Eu já disse para os irmãos que eu estava conversando com um irmão idoso daqui da igreja. Ele disse para mim assim: pastor, minhas filhas pensam que telefonar para mim, isso me satisfaz. Por acaso um celular substitui a presença delas na minha casa? Não, eu não abraço o celular, eu não beijo o celular, eu não vejo o celular olhando para mim dizendo benção pai e me abraçar. O celular não me abraça não. Aí telefona assim, ó: oi pai, o senhor está bem? Está tudo bem? Ô pai, eu estou bem aqui, tá pai? A benção pai. Deus te abençoe minha filha, Deus te abençoe meu filho. E bateu o celular, acabou-se. Carinho, amor, abraço é do ser humano. A comunhão, irmãos, faz parte do povo de Deus, e nós temos que estar em comunhão uns com os outros, ali é presencial. Por isso que Judas está escrevendo: esses ímpios vivem sem Deus neste mundo, não têm respeito para com Deus e nem com a consciência deles. Não tem respeito para com Deus, não tem respeito para com a sua pessoa e nem com a consciência deles. Agora tu imagina, se eles não têm consciência, ele não tem respeito para com a consciência deles, respeito para com eles mesmos, vai ter respeito para com você? De maneira nenhuma. É o que nós estamos vendo hoje. E o que mais impera é as finanças. Esses ímpios são os piores líderes religiosos, pois transformam a graça de Deus em libertinagem. Tudo pode, tudo é livre. Isto é um incentivo para pecar, porque a graça de Deus, ela é abundante. É isso que eles dizem. Isso agrada a todos, não é isto? Agrada. Eu estava conversando com um pastor amigo nosso, e eu dando algumas orientações para ele. Estávamos conversando em determinado assunto. Eu disse: esse assunto aqui, ó, a psicologia diz o seguinte, que você não pode reprimir a pessoa de praticar isso. Se você disser não, está reprimindo, isso vai fazer com que ele retenha e ele se prejudique. A Bíblia diz de uma maneira diferente. Não, você pode continuar fazendo a vida que você quiser, vive a tua maneira, teu modo. No dia que você sentir o desejo de vir ao culto, você vem. Quer viver pecando? Vive. Irmãos, é nós pecando que a graça de Deus se mostra abundante. Que a graça de Deus, ela se torna graça maravilhosa. Por isso nós podemos pecar, mas é assim que a Bíblia diz. Vamos olhar rapidamente para Romanos, capítulo 6 e o versículo 1 e 2, olha o que a Bíblia nos diz aqui. Vamos ver assim se a Bíblia concorda com esses homens ímpios, perversos, que abandonaram a sã doutrina, que apostataram da sã doutrina. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça de Deus mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Como é que isso é para dizer que eu sou um crente? Ah, não, o perdão de Deus é muito grande. Aí eu vou pecar, eu posso fazer tudo o que eu quero. Assim é que é bonito, assim que é igreja. Ah, pastor, aquele negócio que o pastor fica pegando no pé da gente para viver uma vida de crente,
ali, de acordo com a vontade de Deus. Irmão, você não veio para o culto quarta-feira, irmão. O que foi que aconteceu? Irmão, senti a sua presença, a sua falta, a sua ausência. Você não veio domingo pela manhã, irmão, à noite. Que é isso? Você tem desejo de quê, irmão? De pecar? Viver na... Não, eu me converti, mas o drogado, eu vou viver no mundo da droga, o ladrão vai continuar roubando, a prostituta vai continuar prostituta. O homossexual vai continuar na sua vida de homossexualismo, tudo isto, sem nenhum problema. Igreja na inclusão, é o que está dizendo hoje, podemos fazer nada disso. Mas Paulo está dizendo, não, você morreu para o pecado, a vida de pecado que você vivia. Portanto, tem que viver agora para que Deus seja glorificado na sua vida e em nossas vidas. Não abandone a sua fé, a fé doutrinária, a fé da salvação. Os apóstatas, os falsos mestres, sempre corrompem o que a Bíblia declara. E o que é certo acerca de Cristo, não acreditam em Cristo. Concluindo, irmão, nós precisamos batalhar continuamente, ardentemente pela esta fé, contra aqueles que se infiltram disfarçadamente no nosso meio. Devemos estar em estado de alerta, sempre, em estado de alerta, porque há inimigos vindo de todas as maneiras, disfarçadamente, se parecendo com servos de Deus, mas não são. É preciso que você entenda a palavra de Deus. Estão se infiltrando disfarçadamente no seio da igreja para tirar os crentes da verdadeira doutrina. A função deles é tirar da verdadeira doutrina, levar para eles, enganá-los. Muitos crentes, servos de Deus, crentes verdadeiros estão enganados, mas agora esses camaradas não tem nada a ver com o evangelho não, são filhos do diabo, ímpios, que Judas está dizendo. Ímpio é uma pessoa que não é um crente em Jesus Cristo. Nós precisamos estar em alertas. E isso quer dizer que nós devemos permanecer firmes na doutrina que foi entregue a quem? A quem? Já estão sem forças? É a fome? Não se preocupe não, que daqui para meio-dia nós vamos terminar. Então, amados, lembre-se bem, é aquilo que Judas diz: batalhando pela fé que uma vez foi entregue a quem? Aos santos em Cristo Jesus, permanecendo firme contra toda essa apostasia que hoje nós estamos vivendo no nosso meio. A união de todas as igrejas. A Bíblia não é a verdade, ela contém verdade. Cristo não é Ele o único Cristo, o único meio de salvação. Cristo está errado. Então esses ensinamentos estão enchendo hoje a mente do povo, lembrando que os dois campos que mais o diabo gosta de trabalhar, onde mais ele tem êxito, é na politicagem e na religião. Na religião, ele tem um campo vasto para enganar muitos e levar para o inferno. Portanto, vamos estar em oração, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que foi transmitida. Senhor, é o alerta Teu à Tua igreja, para estar, Senhor Deus, bem alerta contra os falsos mestres. Nós estamos vivendo os últimos dias, Pai, que quando nós analisamos tudo o que está acontecendo, a apostasia está invadindo em todo canto, Pai, todos os lugares. E muitos estão abandonando a Tua sã doutrina. Mas pedimos a Tua graça, que o Senhor venha fortalecer-nos para permanecermos, ó Deus, firme nessa doutrina pura, santa e verdadeira, que uma vez foi entregue a nós, os santos em Cristo Jesus. E não nos deixe, Pai, abandonar essa doutrina da salvação, que somente através de Cristo é que nós somos salvos, e vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade, que é o resultado daqueles que foram transformados por Jesus Cristo, para dizer ao mundo que Jesus transforma, que Jesus salva, e que o mundo precisa de Jesus. Aviva-nos, ó Deus, dia após dia, até a Tua volta. Assim como o Senhor nos trouxe em paz,
agora também despede-nos em paz nos nossos lares. Que nós pedimos no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Deus nos abençoe. A graça